Bom dia, bom dia. Bom dia, salve, Oi, salve. Salve, salve. Bom dia. Bom dia. A galerinha tá entrando, vamos esperar. Ô, Ronaldo, eu vou mandar o ID lá, beleza? Faz favor. E aí, Ronaldo? E aí, Marcos Pedro? Pô, agora que eu percebi, você usa o mesmo tipo de mouse que eu. Sabe a setinha que fica aparecendo? Ah, Uso o mesmo que o seu. é? Legal. É que eu tô usando, na verdade, a mesa digitalizadora para escrever na lousa, tá vendo? Não sei se dá para ver, eu tenho uma mesa. E aí eu escrevo com a caneta. Então, o meu mouse, na maioria das vezes, é a caneta. Ah, tá. Nossa, aí. Às vezes. Ah, é porque matemática, escrever com o dedo ali fica meio difícil. Ronaldo tá chique, hein? E aí, Ronaldo? Classroom Bom dia de Influencer. novo. Eu virei Classroom Influencer agora, né? Google Classroom Influencer, minha nova profissão. YouTuber. Entrei de volta. Muito bem, muito bem. O caminho chegando agora. Bom, acho que estamos aí com 25. Galera tá aqui, né? Mas com você, 26. Número 26. Eu tenho que estar presente. Voltei. Beleza. Vamos iniciar de volta, então, aqui. Tem mais gente chegando aqui. Na trilha. Beleza, acho que é isso aí. Bom, representação de um número racional. Vamos entender isso aqui, ó. Percebe que ele colocou ali, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Esses pontos aí eu vou chamar de A, B e C, tá bom? A, B, C e D. Tá? Então eu tenho aqui na letra A, que é o primeiro ponto. Ronaldo, Oi, você tá mostrando alguma tela ou não? se eu estou mostrando, É, era para tá, por quê? tá mostrando a tela do Mostrando Zoom. um negócio do Zoom. Vê se Tipo, foi agora. 33%. É, Apareceu e aí, agora ou não? agora sim. Muda Aí, agora. agora foi. É, agora foi. Beleza. Acho que não tinha compartilhado, então, agora foi. Então tá aí, ó. Então nós temos 4 pontinhos, né? 1, 2, 3 e 4. Eu vou chamar esses pontos de A, B, C e D, tá bom? Então o primeiro ponto ali, letra A. Todo número inteiro é um racional. É aquilo que a gente já estava vendo no exercício anterior, tá bom? Então, ó, todo número... Todo número inteiro... Todo número inteiro é racional. Essa afirmação é muito importante, gente. Todo número inteiro é racional, tá bom? Então, ó, dá o exemplo aqui para vocês que estão na apostila. O menos 3, porque ele pode ser escrito como sendo menos 3 sobre 1, ou menos 6 sobre 2, ou menos 12 sobre 4. Só formalizando ali. O número 1 pode ser escrito como 1 sobre 1. O número 1 pode ser escrito como 1 sobre 1. Ou 2 sobre 2. Ou 7 sobre 7. E etc. Tá? Veja que etc. Tem várias formas de representar o número 1 ou o número menos 3. Vamos para a letra B. O B é o outro ponto ali, tá bom? Só para a gente não se confundir ali na apostila, tá? Letra B, que eu estou colocando aqui. Toda fração com numerador inteiro, toda fração com numerador inteiro e denominador inteiro, diferente de zero, é um número, olha essa afirmação, é um número racional.
Então, essa é uma afirmação importante também, ó. Toda fração com numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero é um número racional. Ou seja, toda fração A sobre B com B diferente de zero é um número racional. Tá bom? É uma afirmação. Exemplos. Olha os exemplos que ele deu. Menos 13 sobre 99. Outro, 5 sobre 3. São exemplos de frações com números inteiros, né? O 2 e o 3, o A e o B, né? Ô, Ronaldo, tipo, mas... Ah, não, esquece. Tem certeza? Não, eu queria perguntar se o numerador podia ser maior que o denominador, mas eu vi que pode, né? Isso, tem, você pode, né? A gente até tem lá em cima também, ó, aqui, ó, menos 6 sobre o 2, né? Que vira o menos 3, tá? Aqui também, ó, 5 sobre 3. Como o Filipão, lá no exemplo anterior, você tinha falado de fração imprópria, né? De um número impróprio, de um número misto. Aqui, sim, do misto. esse 5 sobre 3 aqui, ele é uma fração imprópria, mas ele pode ser reescrito como um número misto. Porque vai sobrar um inteiro, 2 sobre 5, né? 2 sobre 3, 2 sobre 3. 1 mais 2 terços. Ou 1, 2 terços. Às vezes é forma de reescrever também. É. Tá bom? Sim. Beleza. Um número misto também pertence ao conjunto dos racionais. Se ele puder ser escrito como ali, ó, A sobre B. Se ele puder ser escrito como A sobre B, então ele também pertence ao conjunto dos racionais, beleza? Lembrem-se sempre da definição de racional. A sobre B com B diferente de zero. O item C. E essas motocas aí que não só tem escapamento, só faz barulho, hein? C. Todo número exato, todo número decimal exato todo número decimal exato é um número racional. Olha essa afirmação, ó. Todo número decimal exato é um número racional. Olha os exemplos que a apostila traz. 0,4. Olha, é decimal exato? É, 0,4. E eu posso escrevê-lo como uma fração. 4 sobre 10. Ou reduzindo ela ainda, simplificando, 2 sobre 5. Ah lá, escrevi como uma fração A sobre B. Então, pertence ao conjunto dos racionais. Outro exemplo que a apostila traz para a gente. Aqui. Menos 0,18, que eu posso escrever como menos 18 sobre 100. Poderia reduzir ainda, simplificando essa fração, como sendo menos 9 sobre 50. Tá bom? Portanto, um decimal exato pertence ao conjunto dos racionais. Tá? Outro exemplo que a apostila traz. Oi, Lucas. O que seria um número decimal exato? Aqui, ó, 0,4 é um decimal exato. Quando que ele não seria exato? Por exemplo, uma dízima periódica. 0,6666 infinitamente. Olha lá, não dá exato. Entendi. Entendeu? Vamos ver. Outro exemplo que ele deu ali no decimal exato é 2,5. 2,5 eu posso escrevê-lo como 25 sobre 10. Né? Que eu poderia simplificá-lo e vira 5 sobre 2. Então, beleza. Ó. Esse número decimal exato pode ser escrito como uma fração, portanto, ele pertence ao conjunto dos racionais. Tá? E o item D, o nosso último exemplo ali, o que ele escreve? Toda dízima periódica. Toda dízima periódica é um número racional.
Por que toda dízima periódica é um número racional também? Por que toda dízima periódica também é um número racional? Quem sabe me dizer? Pode ser apresentado como fração? Isso, gente. Lembre-se sempre da definição, então. Número racional é todo número que pode ser escrito como uma fração. Então, se ele pode ser escrito como uma fração, então ele pertence ao conjunto dos racionais. Olha o primeiro exemplo que ele dá para a gente aí, ó. 0,555 infinitamente. O 5 se repete infinitamente, né? E como que eu escrevo isso aqui em forma de fração? Vocês lembram como escrever uma dízima periódica em forma de fração? Eu pego o meu período, que é o 5, coloco ele no numerador. E a quantidade de números no período é a quantidade de 9 que vem no denominador. Bom, pronto, ó. Eu escrevi a dízima periódica, que é um decimal não exato, como sendo uma fração. Se ela virou uma fração, então ela pertence ao conjunto dos racionais. Olha outro exemplo aqui. Ô, Ronaldo, eu não entendi muito bem na hora de pôr o 9 como denominador. Vou dar o segundo exemplo para a gente entender melhor. Vamos ver se facilita agora. Ó. 0,12, 12, 12. Portanto, o 12 vai se repetir infinitamente, não é isso? Concorda comigo, Sim. Lucas? Beleza. Então, vamos lá. O número 12, então, vem no numerador. E embaixo tem que ir o 9. Agora, quantos 9 irão? Quantos algarismos eu tenho no meu período aqui? Não são 2 algarismos? Portanto, eu colocarei 2 noves. Ó. 9, 9. Agora entendi. Entendeu? Olha aqui no de cima. Quantos algarismos eu tinha no período? Período é o número que se repete. Eu tinha um algarismo sendo repetido ali infinitamente. Portanto, a minha quantidade de 9 vai ser uma só. No de baixo, entendi. eu tenho 2 algarismos no período, né? O número que se repete. Portanto, 2 números 9 no denominador. Vamos pegar outro exemplo. 0,123, 123, 123, repetindo infinitamente. O meu período é o 123, não é? O meu período é o 123, é o número que se repete infinitamente. Portanto, 123 sobre vem no numerador, 999? E no denominador eu tenho 3 algarismos, então 9, 999. 9, 9. Peguem a calculadora e façam a divisão. 123 dividido por 999. Vai dar essa dízima periódica aí. Entenderam? Sim. Beleza. Entendi. Sim. Tá jóia. Bom, então vamos retomar isso aqui, ó. Entendi também. Vamos retomar isso aqui, ó. Letra A, o primeiro. Todo número inteiro é um número racional. Toda fração, por definição, ela é um número racional. Pertence ao conjunto dos racionais. Outra. Todo número decimal exato é um número que pertence ao conjunto dos racionais. E toda dízima periódica também é um número racional. Tá? Por que essas 4 representações, esses 4 números aí, pertencem ao conjunto dos racionais? Porque todos Elas são representados como frações? Todos eles, perfeitamente, Lucas. Todos eles podem ser escritos como uma fração A sobre B, com B diferente de zero. Bem? É isso. Tá joia? Podemos seguir? Podemos seguir, Podemos. Né? Olha só. Subconjuntos. A gente finalizar essa primeira aula aqui. Subconjuntos do quê? Subconjunto dos números
racionais. Tá bom? O conjunto dos números racionais está na página 9 aí. O conjunto dos números racionais Q se relaciona com o conjunto dos números naturais N. E o conjunto dos números inteiros Z. Deve-se notar que, olha só, observem aí então. Eu tenho os números racionais se relacionando com os números naturais N e com os números inteiros Z. Errado. Aqui, ó. Risquinho normalmente é para cá. Mas é NZ. Olha a primeira afirmação que ele faz para a gente. Todo número natural é um número inteiro. Todo número natural é um número inteiro. Portanto, o conjunto dos números naturais está contido, olha essa letrinha C aqui, ó, está contido nos números inteiros. Todo mundo reconhece esse Czinho aqui? Entendeu o que ele significa? Está na apostila, está na apostila. Isso, está na apostila ali, ó. Significa está contido. Vou escrever aqui, ó. C significa está contido. Bom, e essa afirmação que ele fez aqui é verdadeira, né? Nós sabemos isso. Quem são os elementos de N? Todos os Eu tenho números 0, naturais. o 1, o 2, 2, 3, 3, 4 e infinitamente. 6, 7, E quem são os números inteiros? São os próprios números naturais, só que entraram os números negativos, não é? E olha só, se eu seguir aqui para os positivos, olha como vai entrar os números naturais aqui, ó. Não é? Portanto, os números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Eu poderia escrever assim, ó. O conjunto dos números naturais aqui, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Olha uma representação com um diagrama de Venn aqui. Vocês conseguem entender esse diagrama que eu fiz aqui, essas duas circunferências? Sim. Todo mundo entende esse diagrama que eu fiz? Sim, entendi. E o restante do pessoal entendeu também? Mais ou menos. Sim. Entendi. Quem falou mais ou menos? Entendi. Eu entendi. Quem falou mais ou menos para mim? O Nestor. Ô, Heitor, olha só. Os meus números naturais não são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos os positivos? Uhum. Beleza. E os meus números inteiros? Não são todos os números naturais mais os números negativos? Sim. Portanto, os meus números naturais, eles estão aqui dentro do conjunto dos inteiros, não estão? Uhum. Que é o Z. O gráfico que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o conjunto. É o Z. Eu peguei o conjunto N. Aí, ó. Vou pegar de outra cor aqui. Peguei o conjunto N. Mais Z. Entendeu? Todo o conjunto N, o universo do conjunto N, todos os elementos dele, infinitos, eles estão dentro do conjunto Z, ó. Eu coloquei o conjunto Z aqui em cima. Então, olha. O conjunto Z são os números comuns e negativos? São os números naturais mais os números negativos, olha lá. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, né? Você percebe que o conjunto dos números inteiros, a gente poderia dizer que o conjunto dos inteiros é maior do que o conjunto dos naturais? Porque os naturais está dentro do conjunto inteiro. Beleza? Sim. Beleza. Outra afirmação que ele faz. Todo número inteiro é um número racional. Todo número inteiro é um racional. Portanto, todo número inteiro ele está contido no conjunto dos racionais. Entende isso? Vamos dar exemplos? Vai acabar nossa aula, a gente para aqui. Depois a gente volta às 10h20, né? Conjunto dos inteiros. Eu tenho lá menos 2, menos 1,
0, 1, 2, 3, infinitamente, né? E o conjunto dos racionais? O conjunto dos racionais, eu posso ter esses mesmos elementos que eu escrevi ali, ó. Menos 2 sobre 1, menos 1 sobre 1, o 0, o 1 sobre 1, o 2 sobre 1, o 3 sobre 1. Ou seja, todos os elementos dos inteiros também estão dentro dos racionais. A gente já viu isso, não é? Portanto, olha só, eu posso escrever o meu diagrama como aqui, ó, os números naturais dentro do conjunto dos inteiros e os inteiros dentro do conjunto dos racionais. Todo mundo entendeu isso? A gente retoma. A gente retoma na próxima aula, Entendi. 10h20, tá? Tá. Antes que a gente Beleza, então. já volta mais um pouquinho nele, tá bom? Tá. Falou, Tá pessoal. Até as Falou! 10h20. Falou, Ronaldo. Alô? Falou. Tchau. Tchau. Falou, Ronaldo.